Sabe o que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? Que muitas vezes é assim, meus irmãos. Muitos estão, meus irmãos, na casa de Deus. Muitos estão na casa de Deus. Mas muitas vezes, meus irmãos, não estão vigilantes. Não estão vigilantes. Porque a vigilância é uma coisa, meus irmãos, que nós temos que se atentar. Porque, meus irmãos, uma pessoa vigilante, ela sabe que ela não pode estar na casa de Deus vivendo como uma pessoa que não seja sóbria, uma pessoa insensata. Então, o vigilante é esse, meus irmãos. Então, as prudentes, elas eram o quê? Elas eram vigilantes. As virgens prudentes. Por que, meus irmãos, elas vigilantes? Porque elas sabiam que elas tinham que levar azeite. Mas nós vemos, irmão, que as loucas, que podemos dizer também que é insensato, elas não levaram azeite possível. Se nós formos ler, fala que elas não levaram azeite possível. Então, Senhor, o que nós podemos aprender? Mais ainda, que nós temos que estar em vigilância, temos que estar preparados, porque o azeite, o que é o azeite? Para nós, o azeite para nós é o Espírito Santo. Para elas, é o azeite, é o óleo. Para nós, é o Espírito Santo, que é o quê? A presença de Jesus. Então, meus irmãos, aqui nós podemos também aprender que é 5 igrejas que estão prudentes e 5 igrejas que estão insensatas, que não está vigilante. Porque essa palavra aqui, meu Senhor, é para a igreja. É para a igreja que Jesus está falando. Não era para o mundo, era para a igreja. Jesus começou a falar aqui nessa palavra que era para a igreja. Por que, meu Senhor? Porque é a igreja que está esperando Jesus. É a igreja, é nós que somos a igreja que devemos estar esperando Jesus. Esperando Jesus, porque não sabemos nem o dia nem a hora que Ele pode voltar. Mas nós devemos se encher, meu Senhor, desse azeite, que é a presença de Jesus Cristo. Nós temos que se encher desse azeite. Por que, meu Senhor? Porque nós não podemos se acostumar muitas vezes à vida que nós estamos levando. Muitas vezes, meus irmãos, nós se acostumamos à vida que nós estamos levando, à vida espiritual. Muitas vezes nós estamos se acostumando. Nós achamos que não precisa de muito para nós esperar o noivo. Muitas vezes nós estamos assim, nós como noivo do Senhor Jesus, nós estamos assim, vivendo desse jeito. Não precisa fazer muita coisa. Mas nós vemos aqui, meu Senhor, essa prudente para as vigilantes. Pode ler aqui, meu Senhor, que ela levar azeite nas suas vasilhas e levar o azeite nas suas lâmpadas. Por quê? Ela levar o azeite nas lâmpadas e levar o azeite de reserva. Pode ver aqui, ó. Nós vamos levar o azeite em suas vasilhas e compre as suas lâmpadas. Ela levar o azeite de sobra. Mas as outras é necessário não. Não está bom isso aqui que nós vamos levar. Não precisa levar muito. Então, meus irmãos, nós podemos aprender nesse primeiro aqui, no verso 1 até o 4, que é o que? Ser vigilante. Nós temos que andar em vigilância. Porque, meus irmãos, lá em Efésios diz, meus irmãos, lá em Efésios capítulo 5, no verso 14, diz: porque isso diz, desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, meus irmãos, nós temos que despertar, não viver nas trevas, viver vigilante. Porque nós vemos, irmão, muitos estão na casa de Deus, mas estão vivendo nas trevas, não estão vigilantes. Então, meus irmãos, nós podemos aprender como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo, cheios do azeite. Eu vi, meus irmãos, um pastor, talvez falou no vídeo, que
que nós não podemos fazer modelo em alguma coisa para nós ser cheios do Espírito Santo e o azeite. Mas ele disse 3 coisas que nós podemos aprender, e é isso que na Bíblia que nós temos que fazer. É o que, meus irmãos? Para nós ser cheios do azeite e do Espírito Santo, meus irmãos. Leitura da palavra, meus irmãos. Está em oração, em jejum. Essas 3 coisas não podem faltar em nós que queremos ser cheios de Jesus, ser cheios da sua presença. Tem que ser, meus irmãos, uma vida de disciplina, leitura da palavra, oração e jejum. Mas muitas vezes você pode dizer: não, eu não consigo jejuar muito. Mas não precisa jejuar muito, senão vou jejuar 1 hora, 2 horas, meia hora, até onde você aguentar. Nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que preparar, porque através disso é o quê? É ter comunhão com Jesus. Porque através disso que nós vamos se chegando a Ele, Ele vai se chegando a nós. Ele vai enchendo nós do seu Espírito. Então é isso que nós devemos fazer. Estar constantemente em leitura, em oração, em jejum. Essas 3 coisas que não podem faltar na igreja, naqueles que estão esperando Jesus. Querem o seu azeite, porque através do azeite, do seu Espírito, nós vamos entrar no reino de Deus. Porque, meus irmãos, nas Salmos nós vemos, irmãos, Salmo 19, o verso 105 fala: a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés, é uma luz para o meu caminho. Então é a palavra, meus irmãos. É por isso que nós temos que estar frequentemente, meus irmãos, estar na leitura, nas orações e no jejum. Porque a palavra é a luz. É a luz que vai nos guiar pelo caminho que nós estamos trilhando a chegar até o encontro com o esposo. Então era isso, meus irmãos, que essas virgens tinham que se atentar, meus irmãos, às roupas, que as virgens elas estavam vigilantes, meus irmãos. E meus irmãos, vamos continuar. E vimos aqui no verso 5, retardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu seu clamor. Aí veio o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas vasilhas. Aí veja bem, meus irmãos, que fala aqui que o noivo tardou, mas o noivo não tardou. Hoje também nós vivemos, nessa geração que nós vivemos, é o mesmo jeito que nós vivemos. Nós estamos achando muitas vezes que Jesus está tardando. Porque essas evangélicas não, Jesus está tardando, então vamos dormir um pouquinho, ele está tardando. Então no dia de hoje é o mesmo jeito, meus irmãos. Muitas vezes tem muitos na casa de Deus que está desse jeito, pensando que o seu Jesus está tardando. Mas Deus Jesus não está tardando. Ele está às portas. Ele está à porta. Então, meus irmãos, então que nós podemos aprender, meus irmãos, que também nós vemos que na Bíblia fala no dia de Noé. Nós vemos quando foi no dia de Noé. Quando Noé começou a pregar a palavra daquele povo, Noé começou a pregar a palavra daquele povo, falando sobre o dilúvio, que o povo tinha que se arrepender, que havia um dilúvio. Mas o que o povo fez? O povo não estava nem ali. O povo estava vivendo conforme as suas vontades, os seus prazeres. Onde nós podemos ver palavras de Mateus, no capítulo 24, no verso 37, que diz: é como foi no dia de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto assim, como no dia de Noé, como nos dias anteriores ao dilúvio, por 1000 previos estavam em casamento, esse casal morreu o dia que Noé entrou na água. Então, não perceberam até que veio o dilúvio. Ele levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então veja, meus irmãos, que naquele tempo o povo estava bem desse jeito. E hoje em dia também, meus irmãos, desse jeito. Não é chamado de louco.
ensinou. Podemos dizer abestado, esse cara que não sabe de nada, mas não é sabia, meus irmãos. Quem disse com ele, quem falou com ele. Então é isso, meus irmãos. Hoje é o mesmo jeito.